Glória a Deus. Eu queria compartilhar um texto dessa noite. O tema da mensagem é esperança que se renova. Esperança que se renova. E para essa meditação de hoje, eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Lamentações, capítulo 3, ou podem acompanhar aqui na tela. Lamentações, capítulo 3, a partir ali do verso de número 22. Um texto conhecido, vamos ler até o 26. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, obrigado, Senhor, pela ministração do Senhor a cada um de nós. Fala o nosso coração, abra o nosso entendimento e que nós possamos sair daqui cheios, ó Deus, da Tua palavra, cheios da Tua mensagem, cheios, ó Deus, da bênção que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Todo início do ano ele carrega uma mistura de sentimentos, expectativas, sonhos, planos, mas também incertezas, não é verdade? O que será esse ano? O que será que vai acontecer nesse ano? O que aguarda depois da página 4? O que vem quando entrar fevereiro? O que será? Será que eu vou terminar o ano no mesmo emprego? Será que eu vou estar morando na mesma casa? Será que eu vou ter o mesmo carro? O que será que vai acontecer? Então essas expectativas, esses sentimentos, eles sempre surgem em nosso coração. O calendário muda, a página vira, e a gente percebe uma verdade que é impressionante, né? Nem tudo nós temos o controle. Nem tudo na nossa vida a gente tem total controle. Concorda comigo? E é diante disso que a gente entra nesse novo ano, cheios de perguntas, como eu fiz agora, né? O que vem pela frente, o que vai acontecer, que ano será esse? O que nos espera como família, o que nos espera como sociedade. E são perguntas legítimas, humanas, necessárias. Mas tem uma pergunta que nós precisamos fazer. E talvez você já tenha feito essa pergunta, que é: como viver com firmeza e alegria quando o futuro é incerto? Como eu disse, a gente entra num novo ano com sonhos, com projetos, com ideais, com as nossas vontades, aquilo que a gente anseia. Mas é um futuro incerto, na verdade. Quem pode garantir aqui que o seu amanhã, né? Ninguém. Porque tem muita coisa que foge do nosso controle, foge das nossas mãos. E esse cenário aqui, então, de Lamentações, capítulo 3, ele se torna real e atual para nós, porque ele foi escrito no meio de ruínas. Jerusalém havia sido destruída no ano 586, o povo perdeu a cidade, o templo, a segurança e qualquer senso de um futuro previsível. Não tinha expectativa com relação ao futuro. E é em meio a esse choro que aparece então uma confissão de esperança, em meio à dor, em meio a tanta insegurança. Então a gente encontra no texto uma afirmação que traz uma profunda
crença num Deus presente, num Deus que é conosco. Talvez você tenha entrado em 2026 não em ruínas como Jerusalém, não no, como a gente costuma dizer, né, aquele cenário de caos, né, de terra arrasada. Não, talvez você não esteja entrando em 2026 com essa condição, mas certamente dentro de você há alguns questionamentos sobre o seu novo ano. Será que aquilo que me trouxe tristeza no ano que passou, será que ele vai se perpetuar em 2026? Será que aquilo que me inquietou, que de certa forma tirou a minha paz em 2025, será que 2026 vai ser um novo cenário? Vai se repetir tudo de novo? Talvez o teu cenário hoje seja esse. E a gente precisa então olhar para o texto e entender que esses medos com relação ao seu futuro, a gente precisa colocar à luz da palavra de Deus para a gente poder viver com alegria. Lembra da pergunta que eu fiz no início aqui? Como viver com firmeza e alegria quando o futuro é incerto? Então a gente precisa colocar as nossas expectativas, os nossos medos, os nossos anseios à luz da palavra de Deus, para encontrar então esperança para falar assim: uau, vamos para cima, vamos lutar, vamos vencer. E é o que a gente encontra nesse texto. Como eu disse, Lamentações, ele foi escrito num cenário ruim, mas ele não é um livro, apesar do seu nome, Lamentações, ele não é um livro apenas de lágrimas, de lamento, mas também é um livro de fé, porque no meio do choro, no meio da desesperança, a gente vê uma confissão de esperança. E em meio à dor, uma afirmação profunda de quem Deus é. O profeta, ele nos conduz, então, nesses poucos versos que nós lemos aqui, a 3 perguntas fundamentais, e eu queria trabalhar essas 3 perguntas, como se fossem 3 tópicos na nossa mensagem, mas para nós refletirmos sobre essas 3 perguntas, e a primeira delas é: por que não fomos consumidos? Por que não fomos consumidos? E a gente viu isso ali nos versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Então ali o povo estava ferido, confuso, sem perspectiva, sem uma esperança, e tudo, humanamente falando, indicava para o fim, indicava para um cenário de caos. Mas o texto diz que nós não fomos consumidos. Ou seja, nós, diante desse cenário que o povo vivia, tudo levava a crer que o povo seria exterminado, o povo seria, acabou, já era, fim. Mas ele traz, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Tudo por causa das misericórdias do Senhor e não pela força humana. O povo sofria, o povo estava chorando, lamentando, mas ele aqui então entende que o cenário só não está pior, porque as misericórdias do Senhor foram a causa da não ruína total. É como alguém que cai, sabe quando aquela criança que tem medo de uma bronca dos pais, assim, ele faz uma arte, cai assim, só que ele levanta rápido assim, limpa, fala, tô bem.
Meus filhos já fizeram muito disso, né? Não, tô bem, tá ok, tá tudo ok, não me machuquei. Mas ele caiu, ele se limpa ali. Entender que nós não somos consumidos por causa das misericórdias do Senhor é você, depois de um tombo, levantar, bater a poeira, limpar, falar assim: eu estou bem, vamos para a próxima, vamos continuar, vamos avançar, porque eu sei que o Senhor cuidou de mim agora e vai cuidar de mim na sequência. E vivemos essa fé, entendendo que, apesar de tudo, o Senhor nos preservou. Foi a mentalidade do profeta aqui. Apesar de tudo que aconteceu, o Senhor nos preservou. O Senhor nos ajudou. Ebenezer, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. E perceba que isso não está nas tuas mãos. Você não foi consumido porque as misericórdias de quem? Do Senhor estiveram sobre a sua vida. Então você pode analisar e pensar no seu ano de 2025 e falar assim: puxa, pastor, eu passei por muita luta, eu passei por muita dificuldade, eu passei por muita batalha. Mas se você compreender isso que o profeta traz, você fala: puxa, mas apesar disso, eu estou aqui. Apesar de todas as batalhas, o Senhor esteve comigo. O Senhor me guardou, o Senhor me sustentou. Grande é a tua fidelidade. Não é a nossa constância, mas a fidelidade imutável de Deus. Tem um texto de Hebreus, capítulo 13, verso 8. Hebreus 13, 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Jesus que esteve com os discípulos é o mesmo ontem, é o mesmo naquela época, e é o mesmo que está conosco, e é o mesmo que estará no ano de 2026. Você consegue crer nisso? De verdade? Porque se você consegue crer nessa verdade, você consegue entender que lutas virão, porém as misericórdias do Senhor amanhã cedo, elas se renovarão sobre a sua vida, estarão contigo. Deus, Ele não promete, né, uma graça acumulada o ano inteiro, mas Ele promete o seu sustento diário. Lembra do maná no deserto? Que a cada dia Deus mandava o maná, e aqueles que retinham o maná, guardavam, o que acontecia no outro dia? Estava tudo podre. Porque Deus estava falando assim: ó, calma, quieta teu coração, porque a cada dia eu vou cuidar de você. Você crê que Deus vai cuidar de você todos esses dias desse novo ano? Você consegue acreditar nisso? Porque se você crê nisso, você fala: Senhor, amanhã cedo, quando você acordar, você fala: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me despertou e o Senhor renovou sobre mim as suas misericórdias, e o Senhor estará comigo. Então, com esse raciocínio, com essa mentalidade, você entra em 2026 sustentado pelo Senhor, sabendo que Ele vai cuidar. O que vai acontecer esse ano a gente não faz ideia, mas eu creio que o Senhor vai estar comigo. A segunda pergunta que nós precisamos fazer, segundo esse texto nos ensina, é: onde está a nossa segurança? Onde está a nossa segurança? A primeira delas, por que a gente não foi consumido diante das lutas, das batalhas, das dificuldades? E agora a gente entra na segunda pergunta: onde está a nossa segurança? O verso 24, então, traz para nós
essa informação: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Agora o texto se torna bem pessoal, não é verdade? O Senhor é a minha porção, diz minha alma. Então a fé, ela deixa de ser uma verdade geral e ela se torna uma confissão pessoal. O Senhor é a minha porção. Porção significa suficiência, né? Então você vai comer sua marmita, ali tem uma porção do alimento que foi produzido. Não está todo o alimento ali, está uma porção dela. E aquela porção da sua marmita vai te sustentar naquele dia. Então o Senhor é a nossa porção, Ele é a nossa suficiência. Os levitas no passado, eles não recebiam terras porque o Senhor era a sua herança. Lembra que não tinha terra para os levitas. As outras tribos tinham, mas os levitas não. Porque a ideia era que o Senhor era a suficiência deles. O Senhor é a nossa herança. Então, você pode perder muitas coisas nesse ano, mas se você entender que Ele é a sua porção, Ele é a porção necessária para você todos os dias, ainda que coisas lhe sejam tiradas, o Senhor é suficiente para a tua vida. E você não se prende e não lamenta e você não se desespera com coisas, porque a sua porção, ela é garantida. Em tempos de crise, o nosso coração grita de medo, na verdade, grita de medo, mas a fé, ela responde com a verdade. Davi no deserto diz que fortaleceu-se no Senhor, e daí ele fala que portanto esperarei nele. Então, quando a tua segurança, meu irmão, minha irmã, estiver nas circunstâncias, num carro que quebra em pleno feriado, a sua esperança, ela se mostra bem frágil. Se a tua fé, se a tua segurança se prende àquilo que você pode tocar, naquilo que você pode acessar, aquilo que você pode ter o controle, saiba que essa é uma fé muito frágil. Muito frágil. E no primeiro caos que descer sobre a tua casa, tudo vai ruir. Tudo vai ruir. Mas quando a nossa segurança está no Senhor, nós temos uma esperança firme. E eu não estou dizendo que com isso você não sente dor, que você não sente tristeza, não, nada disso. Sentimos dor, sentimos tristeza, sentimos muitas vezes a perda de algo, mas a nossa esperança, ela permanece firme, sabendo que o Senhor vai cuidar. O Senhor vai manter. Onde a gente tem ancorado o nosso coração ao entrar em 2026? Onde você tem firmado o seu coração quando virou o calendário? Não sei quantos fizeram isso, mas eu costumo fazer sempre nessas viradas de ano, e quando todo mundo está vendo os fogos e virou o novo ano, eu sempre tenho um momento meu, um momento onde eu paro e eu começo a refletir e falar com Deus e falar assim: Senhor, virou o ano. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sou dono do meu destino, tudo está nas tuas mãos. Então, Senhor, me ajuda a viver esse ano do jeito que o Senhor quer que eu viva. Me dá clareza de entendimento para viver não de qualquer jeito. Porque viver de qualquer jeito, a gente tem qualquer resultado, não é verdade? Viver de qualquer jeito, viver sem rumo,
Agora, quando você fala, Senhor, eu quero viver exatamente aquilo que o Senhor quer que eu viva, então, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu sou humano, me ajuda porque eu sou limitado, me ajuda porque às vezes eu não entendo, me ajuda porque às vezes eu questiono, porque eu não estou compreendendo o que está acontecendo, o porquê de tal coisa estar acontecendo na minha vida. Às vezes estou fazendo tudo certinho e a coisa parece que vem. Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a compreender o caminho que o Senhor está me levando, e eu quero caminhar exatamente nele, mesmo que eu não entenda, porque se o Senhor estiver comigo, se o Senhor pegar pela minha mão, eu sei que eu vou viver o melhor do Senhor, mesmo não entendendo. Então, eu costumo sempre nessas viradas de ano chegar e falar isso para Deus: Deus, me faz viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu tenho sonhos para esse ano, eu tenho desejos para esse ano, mas acima de todos eles, eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para mim. Porque às vezes os nossos planos são maus, né? Às vezes a gente pensa tão pequenininho e Deus tem algo tão grande para nós. Deus quer nos levar por caminhos tão maiores. Só que a gente pensa tão pequenininho, tão limitado. Então nada melhor do que chegar para o Senhor e falar: Senhor, me ajuda a viver os teus planos e os teus projetos para a minha vida. O terceiro e último ponto, a terceira e última pergunta que devemos fazer: como devemos viver enquanto esperamos? Ora, entramos no novo ano, né? E a gente entendeu onde está a nossa segurança, a gente entendeu por que no meio das lutas a gente não foi consumido. Então, como que a gente deve viver enquanto a gente espera? E dali o verso 25 e 26 traz: o Senhor é bom para os que esperam nele, para os que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Esperar no Senhor não é passividade. Esperar no Senhor não é sentar no banco, cruzar os braços e falar: Senhor, faz então. E você fica só esperando. Não é passividade. Esperar no Senhor é uma confiança ativa. É continuar obedecendo, é continuar orando, é continuar servindo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Nós tivemos aqui durante o ano de 2025 vários encontros de oração, onde nós estávamos aqui com um exército de intercessores fiéis aqui, a cada 15 dias orando, e vamos continuar aqui em 2026, sempre pedindo coisas, sempre colocando pessoas diante do Senhor, e muitas coisas aconteceram, muitas respostas a gente teve das nossas orações, outras talvez não, outras talvez demoraram, outras talvez ainda não aconteceram. E confiança ativa, esperar no Senhor, ela é essa confiança ativa, é saber que eu vou esperar no Senhor mesmo que eu não veja, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu parta dessa vida sem ver. Os heróis da fé, se você ler, você vai ver que muitos deles não viram a promessa acontecer, mas ela aconteceu. Eles adormeceram, morreram, não viram, mas eles morreram crendo. E nós precisamos caminhar nessa perspectiva. O profeta ele conclui dizendo: bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Para aqueles que falam bastante, já é uma luta aqui, né? Fala: ixi, como assim, né? Aguardar em silêncio. Silêncio aqui, ele não é abandono. Mas sabe quando você não contra-argumenta, sabe?
Você tem uma dúvida, você coloca assim, mas precisamos resolver essa questão. E daí o filho chega, não, pai, tem essa situação assim. E daí o pai chega para o filho e fala, não, vamos resolver isso. Aí o filho, não, mas cadê? Me dá a solução. Fala, não, vamos resolver isso. O silêncio está em você parar e simplesmente confiar naquele que falou. O pai falou, não, vamos resolver essa situação. Opa, se meu pai não me deu uma direção clara, se ele não falou, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, se ele não deu uma direção clara para você, aquiete seu coração, silencie e confie. Confie. Eu já dei esse testemunho de que quando nós recebemos uma palavra do Senhor para sair de Maringá, para ir para Curitiba, a gente não tinha direção. Aliás, a gente não tinha a clareza exata de todo o cenário que viria. A gente simplesmente sabia que a gente tinha que sair de Maringá. Aliás, a gente nem sabia que era Curitiba. A gente simplesmente obedeceu e saiu. E no caminhar, Deus começou a mostrar. Eu lembro que eu saí para fazer entrevista em inúmeras cidades. E a Pri lá trabalhando, e eu fui fazer entrevista em várias cidades para tentar descobrir, no caminho Deus vai falar, né? Ele falou para a gente sair, a gente obedeceu, falou, não, vamos sair, e no caminho Ele vai dizer, e fizemos isso. E eu me lembro que eu fui, uma das últimas cidades que eu fui foi Curitiba, e chegando em Curitiba, fui em várias empresas. Eu sou formado em comunicação, então passei por várias empresas lá e eu já estava cansado de tanta porta fechada, né? Falei, puxa, e eu orei, e eu falei, Senhor, mostra, porque eu estou batendo em tanta porta e as portas estão fechadas, me dá uma direção, porque eu vou... Hoje era o último dia lá em Curitiba e de lá eu ia para outras cidades. E eu me lembro que eu fui numa empresa e ao chegar nessa empresa, o dono da empresa falou, então, porque essa empresa aqui, eu tinha ido nela porque eu tinha feito o meu trabalho de conclusão de curso, eu tinha citado essa empresa no meu trabalho de conclusão de curso alguns anos atrás, né? Enfim, eu falei, deixa eu ir lá conhecer, conversar, quem sabe, né? E fui nessa empresa e chegando lá, o dono da empresa falou, essa empresa aqui não é minha. Eu falei, como não é? Então, meu TCC está tudo errado. Não. Eu falei que era. Aí eu falei, não? Ele falou, não, essa empresa aqui é do Senhor Jesus. Eu falei, pronto, caí numa empresa de crente sem saber. Né? Fiz o trabalho lá, citei a empresa, nem sabia que era de crente, né? Aí falou, é? E há alguns anos, quando a gente comunicou o nosso pastor lá em Maringá, que nós estávamos saindo, ele despretensiosamente jogou assim aquelas informações e falou, Adriano, se por um acaso você for para Curitiba, tem uma igreja lá que eu conheço, que eu conheci o pastor, lá uma empresa bacana tal, passa lá para conhecer a igreja. Aí ele pegou e falou, tá bom, beleza, me deu o nome da igreja tal, e fui. E daí eu estava fazendo essas entrevistas. Qual foi a minha surpresa? Que o dono dessa empresa era justamente dessa igreja. E quando ele falou assim, eu sou da igreja tal, que era a Manaim, eu pego o telefone, ligo para a Pri e falo, faz as malas, vem para cá. Qual a possibilidade de, alguns anos antes, você fazer um trabalho e você citar uma empresa que o dono é cristão e é justamente da igreja que o meu pastor, anos depois, iria citar, que falou, visite essa igreja. Então foi a resposta do Senhor, é nessa cidade. Eu trabalhei nessa empresa? Trabalhei, só que anos depois, alguns anos depois, porque quando a gente foi para Curitiba, estávamos nós dois desempregados na cidade, mas com uma confiança, o Senhor trouxe a gente para cá. O Senhor nos deu essa direção. Então isso é uma confiança, mesmo não vendo nenhuma perspectiva.
Isso é uma confiança de saber que, puxa, a minha vida está nas mãos do Senhor e eu vou viver nessa dimensão. Senhor, eu posso não entender o que está acontecendo, eu posso não entender a Tua palavra para a minha vida hoje, mas como eu creio no Senhor e eu sei que o Senhor dirige a minha vida, eu vou descansar. Eu não vou contra-argumentar, Deus, para Curitiba. Não podia ser uma outra cidade. Não podia ser, sei lá. Aí você pensa numa cidade bacana aí. Não podia ser tal lugar. Então, crer e confiar é justamente isso. A nossa segurança, ela está no Senhor. E Ele é a nossa porção. Pega essa informação. Ele é a sua porção diária. Não pensa na refeição do mês inteiro, mas pense que Ele é a tua porção dia após dia. E se todos os dias você pegar a sua porção, que é o Senhor, se alimentar dEle, buscar a presença dEle e falar: Senhor Jesus, eu estou com as batalhas lá no trabalho, mas o Senhor é a minha porção e eu confio somente no Senhor. Eu confio somente no Senhor. E creio que o Senhor tem o melhor para a minha vida. O Senhor tem aquilo que eu preciso. Para concluir, meu irmão, minha irmã, voltando um pouquinho no início, a gente não foi consumido porque Deus é fiel. Porque Ele foi fiel até agora. A nossa segurança está no Senhor porque Ele é a nossa porção. E a gente vive com fé, firme e alegre, porque a gente decidiu esperar nele. Esperar nele e confiar toda a sua vida nas mãos dele. Romanos 15, 13. Romanos 15, 13 diz: E o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Novamente, e o Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Que o Deus da esperança encha vocês de toda alegria. Que você entre, de fato, não sei quantos estão de férias, mas entre de fato nesse novo ano, não com o controle nas mãos, mas sabendo que enquanto eu tiver com o controle nas mãos, a chance de eu fazer um monte de besteira é grande. Mas se eu pegar esse controle e falar: Senhor Jesus, esse controle aqui é da minha vida, eu entrego nas Tuas mãos, e eu sei que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Aquilo que eu tiver que fazer, o Senhor vai me conduzir para que eu faça. Aquilo que o Senhor tiver que fazer, o Senhor vai fazer no tempo certo, na maneira certa, do jeito certo, com confiança no coração e certos de que a sua esperança, ela vai se renovar todos os dias, e todos os dias você vai poder olhar para o céu, mesmo aquele céu cinzento às vezes, e vai saber: tem um Deus que cuidou de mim até agora, e Ele não vai faltar, Ele vai cuidar de mim por todos os dias durante esse ano. Você crê nisso? Você confia nisso? Confie, porque o Senhor Jesus é aquele que sempre vai nos conduzir. Como é o tema da mensagem? A esperança que se renova. Então, todos os dias, vivendo nessa perspectiva, a sua esperança será renovada. E você vai falar: Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim.
Coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos e nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, pela mensagem que o Senhor trouxe de esperança aos nossos corações. Uma palavra de esperança nesse primeiro domingo de 2026. Uma palavra de encorajamento a todos nós, para que nós possamos viver um ano novo, de fato, como um ano novo. Senhor, queremos viver nessa dimensão, descansar as nossas vidas nas tuas mãos, depositar em ti toda a nossa esperança, depositar em ti todas as nossas ansiedades, os nossos desejos, aqueles nossos planos, os nossos sonhos. Queremos colocar tudo diante do Senhor e queremos te pedir, ó Deus, toma conta, administra para nós, guia os nossos passos para que a gente possa andar por caminhos seguros, por caminhos que nos levam, ó Deus, até a tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez até agora. E nós te agradecemos por aquilo que virá, porque sabemos que o Senhor é aquele que é fiel desde o ontem, é fiel hoje e será fiel eternamente. Te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.